Vamos trabalhar então com aquilo que a gente chama de geografia humana, né? Que é a parte da geografia que estuda então os movimentos populacionais, as teorias, a população em si, né? Se aproxima muito essa questão envolvendo a geografia humana da sociologia, né? É muito comum acontecer isso aí, né? Por conta dessas relações, por conta desses estudos que se faz da própria população. Bom, dentre aquilo que a gente chama de dinâmica demográfica e estruturas populacionais, a gente tem a população mundial, né? E quando eu coloco esse gráfico para vocês aqui, a gente entende assim, ó, mesmo que a gente esteja presente no planeta há, sei lá, dezenas de milhares de anos, foi pouco tempo do ano, foi mais ou menos pelos anos de 1800, 1803, 4 por ali, que a humanidade atingiu a marca populacional de 1 bilhão de habitantes. Eu lembro que eu coloquei para vocês, inclusive, que o ano 1 de Jesus Cristo, né, a gente tinha uma população de levantamento de 250 milhões de habitantes, né? E eu lembro que alguém, acho que foi até do médico que falou comigo, disse, tá, mas tinha censo naquela época? Sim, né? Se você pegar um livro chamado Bíblia Sagrada, né, ela consta ali que quando José e Maria estão chegando em Belém, né, é época do censo. Então já se tinha uma contagem da população, então estimativas falam em 250 milhões de pessoas. Mas para atingirmos o primeiro 1 bilhão, a gente chegou então ao ano de 1800. Então, desde esse processo de chegarmos a 1 bilhão, o crescimento acelerou. Tá? Em 1930, por exemplo, a gente já atingia 2 bilhões de habitantes. Lá em meados dos anos 70, chegamos aos 4 bilhões de habitantes. No final da década de 90, 6 bilhões. E em 2011, que é o último que a gente tem de censo, 2010, né, chegamos a 7 bilhões. E as estimativas elas estão apontando para que nós tenhamos por volta de 2050 entre 9 e 10 bilhões de habitantes. Esses números, claro, a gente olha assim, bilhões de habitantes, a gente pode falar que são impressionantes, né? Mas o que é mais importante que a quantidade de pessoas são as outras questões que são ligadas à população. É legal você saber, não, tem tanta gente assim, aqui é cada... Tudo bem, mas a questão que existe, além da quantidade, é que existe o que a gente chama de dinâmica demográfica. Essa dinâmica demográfica é aquilo que você dá o nome de um processo de crescimento populacional e todas as suas tendências. Além disso, existe aquilo que a gente chama de análises qualitativas. Então, se alguém aqui for fazer uma universidade esse ano agora, né, vocês vão passar no Enem, vão entrar na universidade, em nome de Jesus, todo mundo estará aprovado. Você vai em algum momento da sua faculdade fazer lá um TCC ou mesmo, dependendo da disciplina, o curso que você tiver, você vai ter essas questões de estatísticas, etc. e tal. Você vai ver que há necessidade de ter uma análise qualitativa, ou seja, no caso populacional, né, sobre quem são e como vivem esses bilhões de humanos. Então, você pode fazer uma análise qualitativa a respeito, como eu falei em aula já, né, da dengue, ou agora em relação à Covid-19, né? Então, você pode trabalhar daqui a alguns anos, quem for fazer medicina, né, lá no futuro, você vai estar se formando, esperando sem máscara, né? Mas você se formando e você trabalhando em cima de qualitativas, né, de análises qualitativas daquilo que foram os dados estatísticos a respeito da Covid mesmo, né? Então, a gente vai tratar agora de questões que envolvem a população mundial, como também aquilo que a gente chama de população brasileira, tá? Então, por isso que eu trabalho com a dinâmica demográfica, caiu meu copo. A dinâmica demográfica e as análises qualitativas. Então, esses são dados importantes para você conseguir estudar de uma forma bem interessante e bem
coerente com a questão populacional. Bom, dentro daquilo que a gente chama de dinâmica demográfica, a gente tem o quê? Quando eu trabalho com dinâmica demográfica, eu estou falando que é a variação quantitativa da população, ao ritmo dessa variação, né? Então eu estudo a dinâmica, eu vejo quanta gente existe, qual é o ritmo que faz essa dinâmica e quais as causas e consequências disso aí. Então você tem o crescimento demográfico e você tem o crescimento vegetativo e o crescimento demográfico. O crescimento vegetativo, você sabe, né? Ele é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então isso é uma coisa normal. O crescimento demográfico é aquele que vem sendo estudado pela demografia, pelo menos ao longo da história, dentro de fases de crescimento, sendo as principais fases marcadas por possuírem elevadas taxas de natalidade, elevadas taxas de mortalidade e baixo crescimento populacional. A partir da segunda Revolução Industrial, e aí lá depois dos anos 1800, né, esse quadro se modifica, pois as melhorias sanitárias, você lembra, né, a Revolução Industrial, o cara vai morar perto da indústria, começa a ter uma urbanização, então as melhores condições sanitárias, mais o avanço da medicina, né, na saúde, contribuíram então para que você tivesse uma redução dessa taxa de mortalidade e com isso elevou-se o crescimento vegetativo. O que dá início àquilo que você chama, ali do 1 bilhão, né, de explosão demográfica. Num terceiro momento, a gente tem uma redução da taxa de natalidade. Essa redução da taxa de natalidade ocasiona uma redução do crescimento vegetativo. E aí a gente dá um nome que a gente chama de implosão demográfica, que é o quê? O envelhecimento populacional. Então você tem no crescimento vegetativo essa diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, e o crescimento demográfico ele vai nos dar uma avaliação dessa questão que envolve a dinâmica demográfica. Por quê? Porque a dinâmica demográfica, ela, além dessas variações todas, ela, quando você considera somente nascimentos e mortes, é o crescimento vegetativo, e quando você avalia todo o processo, é o crescimento demográfico, tá? Então, a dinâmica demográfica trabalha com esses dois conceitos demográficos, como a gente chama. O crescimento vegetativo, ele tem, dentre as formas mais utilizadas para medir e avaliar esse crescimento, você tem o quê? Você faz a medição de taxas, tá? Então você tem a taxa de fecundidade. O que é taxa de fecundidade? É a média de filhos por mulher com idade entre 15 e 49 anos. Sempre lembrando que isso é uma taxa média. Você lembra o ano passado, aquela grande polêmica envolvendo aquela menina abusada sexualmente desde os 6 anos de idade e aos 10 ela engravida, né, porque entrou na fase de sexual, né, ativa, e aí você tem toda aquela polêmica do aborto, aquela coisa toda, chamando a menina de assassina, aquelas confusões que a gente viu, né, bastante discutiu, mas a taxa de fecundidade tem uma média. Da primeira menstruação perto dos 15 anos de idade até os 49 anos, quando você entra na fase da menopausa, né? Que a mulher para de menstruar. Outra taxa que você trabalha é a taxa de natalidade. Taxa de natalidade corresponde ao quê? É o número de nascimentos ocorridos no período de um ano, tá? Assim como eu tenho também a taxa de mortalidade, que é o número de óbitos que eu tenho a partir do período de um ano de idade, de um ano, né, de tempo. Então, esses dados aí fazem com que eu tenha condição de fazer uma análise do crescimento vegetativo de alguma nação ou de alguma região específica, né? Então, o crescimento vegetativo é natalidade menos mortalidade.
Quantas pessoas nasceram num ano? 100. Quantas morreram? 50, né? Então você tem um crescimento vegetativo positivo. Como eu falei, né, nessas aulas anteriores aí, por conta da pandemia, a gente provavelmente em muitos países, inclusive o nosso, pode ter um crescimento vegetativo negativo esse ano. Porque, vamos lá, relações sexuais talvez tenham diminuído bastante, né, esse ano, principalmente aquelas gravidez indesejadas, né, por conta de festas e outras coisas mais. Algumas pessoas se conteram na questão caseira, se cuidaram mais, casais, etc., por conta exatamente, pô, vou ter um filho agora, vou ter que ir para a maternidade, e a Covid, e aquela coisa, né? Então as pessoas diminuem um pouco o seu ímpeto, né? Então acabam, acho que vai ter menos nascimento do que mortalidade, afinal de contas já passamos de 200 mil óbitos, né, no Brasil nos últimos dias. O crescimento populacional, ele trabalha com o que? É a relação entre o crescimento vegetativo e o fluxo migratório. Ou seja, CV, crescimento vegetativo, e saldo migratório, que significa o quê? Quantas pessoas vieram morar na minha região? Quantas pessoas foram morar fora da minha região? Então, a diferença entre as pessoas que saem e que entram é o saldo migratório. Então, você somando isso com mais o crescimento vegetativo, você tem o crescimento populacional de uma região ou de um país. Dentre aquilo que a gente fala de taxa de natalidade e taxa de mortalidade, você lembra, a taxa de natalidade, um exemplo dela, né? Só primeiro, não precisa, como é a mortalidade também, você trabalha com o quê? O número de nascimentos. Quantas pessoas nasceram no período de um ano? Sei lá, 200. Você multiplica por 1000 e divide isso pela população total daquela região ou daquele país. Isso vai dar um número percentual, que você coloca aquele zerinho a mais ali. Por quê? Porque você está falando de uma fração de 1000, ou aquilo que a gente chama décima parte de 1%. Então é esse o cálculo que se faz, tanto para a taxa de natalidade, como para a taxa de mortalidade. Ah, vai cair cálculo na prova de geografia? Não, né? Isso quem faz são os geógrafos, ou demógrafos, né, que fazem os estudos populacionais, sociólogos também fazem isso também. Bom, taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade, ela é a média de filhos por mulher com idade entre 15 e 49 anos. Foi aquilo que eu falei antes, tá? Então, a taxa de fecundidade é uma outra forma bastante utilizada nos dias de hoje para que você tenha uma noção do crescimento vegetativo. No fundo, as taxas de natalidade e de fecundidade procuram medir o mesmo fenômeno, ou seja, a proporção de nascimentos em relação à população que já existe. Enquanto a natalidade ela considera o número de nascidos em relação à população total, a taxa de fecundidade ela trabalha com, segundo o IBGE, né, ela vai expressar o número médio de filhos nascidos vivos para cada mulher ao longo do seu período reprodutivo. Então a vantagem dessa forma de expressar o crescimento vegetativo é que alguns aspectos da dinâmica demográfica eles ficam mais facilmente observáveis. Por exemplo, o principal ponto que a gente tem de se notar quando você trabalha com taxa de fecundidade é que você vai dizer que se está acima ou abaixo o nível de reposição populacional. O que é o nível de reposição populacional? Você tem, vamos lá, né? 5 milhões de pessoas trabalhando. 5 milhões de pessoas trabalhando. Você tem ali cada vez menos pessoas nascendo. Então você, digamos que tenha 3 milhões de pessoas que nasceram. Essas 3 milhões de pessoas, em algum momento da idade adulta, vai substituir esses 5 milhões. Esses 5 milhões vão se aposentar. Para você se aposentar, você trabalhou X anos. Legal. Só que quem vai sustentar você, né, nessa taxa alta aqui, é quem vem depois de você. Então, a média
saudável para a economia é que você tenha 2 filhos por pessoa, por casal, tá? Então você tem uma taxa de reposição. Só que quando você tem cada vez menos filhos, você não tem como repor essa mão de obra. Então isso causa um impacto significativo, tá? Expectativa de vida. O que é expectativa de vida? É quantos anos eu vou viver na média. Caso você tenha condições de vida mantidas naquele momento que você está analisando, tá? Então, por exemplo, no censo de 2010, no censo de 2000, você tinha uma expectativa de vida do brasileiro que era de 70, alguma coisa anos. No censo de 2010, a expectativa de vida do ser humano aumentou para 73 anos do Brasil, tá? Por que aumentou? Porque naquela década de 2000 a 2010, nós tivemos um avanço significativo nas políticas sociais. Por consequência, você teve lá o Bolsa Família, algumas coisas mais, que fizeram com que a população mais carente tivesse condições de se sustentar, condições de se alimentar, né? Programa Fome Zero, mais um monte de coisa que nós tivemos aí, atendendo a população mais carente, e isso fez com que você melhorasse a qualidade de vida das pessoas e, por consequência, aumentou a expectativa de vida. Provavelmente o censo de 2020, que não vai ter, né? A gente já sabe que não vai ter mesmo, já passou o ano e não teve censo. Eu vou jogar um pouco mais adiante. O censo de 2030, ele vai ser muito crucial para entender o que se passou no Brasil dos anos de 2019, 2020 principalmente em diante. Porque a gente tem aumentado, cara, absurdamente o número de pessoas famintas, miseráveis no Brasil, e isso vai refletir no censo daqui a alguns anos. Então, a taxa de expectativa de vida, ela vai sempre variar de acordo com as condições de vida no lugar em que você está vivendo. A taxa de mortalidade infantil dispensa comentários, né? É o número de crianças que vai de 0 a 1 ano que morrem para cada 1000 nascidas vivas. Então você tem uma taxa, nasceu 1000 crianças. Quantas morreram nesse período? 2. Então você tem ali um crescimento, ou você tem o número da taxa de mortalidade infantil. Essa taxa de mortalidade infantil, ela é significativa para você entender a qualidade de vida da população. Porque ela vai te dar ali, se tem muita criança morrendo, porque tem gente passando fome, condições sanitárias ruins, não tem atendimento de saúde, não fez um pré-natal, né? Tudo isso corresponde às consequências de uma taxa de mortalidade infantil alta. Nós estamos, se não me foge a memória, a gente já chegou a 20, ou 19 ou 20, né? E em 2014, 2012, nós estávamos com menos de 13, era 12, alguma coisa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número ideal é em torno de 16. Então nós estávamos abaixo, né? Porque você teve muitos incentivos para o pré-natal, as vacinas, né? Apesar de muitas pessoas não quererem se vacinar, né? Mas as vacinas estão aí para salvar vidas, né? Não é para você ser chipado, né? Não é quando você vai no mercado e alguém coloca lá, aqui assim, um laser na cabeça assim, meu Deus, vai tirar minha senha, vai me dar câncer. Por favor, né? Mas enfim, são os negacionistas que a gente convive por aí. O que é o censo demográfico? O censo demográfico é uma coleta periódica de dados estatísticos. Então, no censo, que infelizmente a gente não tem, por que eu digo infelizmente? Porque o censo nos dá subsídios, nos dá orientações de como os nossos governantes irão agir. Porque no censo vai te dar onde tem esgoto, onde não tem, onde você precisa de um ônibus, onde você precisa de creche, de escola infantil ou ensino médio, onde se você tem carro, moto, se você tem quantas geladeiras, sabe, tudo isso, quanto tempo você leva do trabalho para a sua casa, de casa para o trabalho,
Tudo isso são dados estatísticos que vão ser compilados e vai dizer, ó, aqui tem que ter mais investimentos, aqui precisa de construir uma creche. As creches não vêm do nada, assim, né? Existe um trabalho estatístico, né? Que fala, aqui tem várias mães que não têm onde deixar seus filhos e aí aqui demora para chegar no trabalho, então você vai ter que construir alguma coisa nesse sentido, né? Para auxiliar. Então o censo demográfico ele vai coletar de 10 em 10 anos, né? O primeiro censo do Brasil foi de 1872, Dom Pedro II, e depois de 1910, 1930, aí a partir do Getúlio Vargas com a criação do IBGE, é de 10 em 10 anos, como em qualquer país do mundo, é de 10 em 10 anos. Também o ano passado seria o censo nos Estados Unidos, mas não houve possibilidades por conta da nossa querida, amada, idolatrada salve, salve Covid-19, ok? Bom, outro conceito que a gente pode trabalhar é, por exemplo, população absoluta, população relativa ou superpovoamento. O que é uma população absoluta? É quando você trabalha com o número total de habitantes de um determinado lugar. Quando um lugar ele tem uma população absoluta muito numerosa, você chama esse país de populoso. O Brasil é um país populoso, são 211 milhões de habitantes. Nem vou falar da China, né? A China é 1,5 bilhão de pessoas praticamente, né? Então a população absoluta, ela vai te dar o número total de habitantes em um determinado lugar. Por exemplo, você que está em casa, você vai saber a população absoluta da sua casa, né? Algumas pessoas diminuíram, outras aumentaram a população, porque antes as pessoas conviviam mais, agora com esse isolamento social as pessoas estão menos presentes, né? Então a gente tem todo esse processo que envolve a variação da população absoluta em casa, né? Mas a população absoluta dos países está mais tranquila. O que é a população relativa? A relativa ela vai te dar o quê? Você dá o nome isso de densidade demográfica. O que eu estou dizendo aqui? É a média de habitantes para cada 1 quilômetro quadrado. Então, o que eu vou fazer? Você divide a população absoluta, no caso da China, 1,339 bilhão de habitantes, divide pela superfície, 9.572.900 km², e você vai ter o número de pessoas que vivem a cada quilômetro quadrado. Se você tem mais do que 20 pessoas por habitante, por quilômetro quadrado, você tem uma alta densidade demográfica. Se você tem menos que isso, é baixa densidade demográfica. Por exemplo, acho que é Bangladesh, que Bangladesh tem algo em torno de 800 habitantes por quilômetro quadrado, né? Balneário Camboriú é 1.000 e poucos habitantes por quilômetro quadrado. Mas existem cidades, existem áreas, por exemplo, em Roraima, né, lá no norte do Brasil, que tem 0,7 habitantes por quilômetro quadrado. Então vive quase uma pessoa inteira num espaço de 1 quilômetro quadrado. Então é uma média, né? E aí você tem ali onde se concentra mais a população, onde você tem menos concentração. Então a população relativa está ali, ó. Você tem o mapa da China, que tem uma alta densidade demográfica na parte leste, que fica ali onde tem Xangai, Pequim, Wuhan e outros, todas as províncias que ficam ao lado do oceano. E quanto mais em direção ao Himalaia, quanto mais em direção ao deserto, menos gente você tem, né? Menos pessoas. Menos pessoas, menos gente ali. E o que é o conceito de superpovoamento? Pô, superpovoamento, o nome diz, né? Existe um descompasso que a gente chama de condições socioeconômicas da população e a área ocupada. Então isso quer dizer que o superpovoamento ele não depende apenas da densidade demográfica, mas principalmente da condição de vida da população. A cidade que mais cresce no mundo hoje se chama Lagos, que é na Nigéria, né? Ela tem um crescimento absurdo, já está em 5 milhões de favelados, olha só. As condições socioeconômicas não são boas. Então, nesse processo que envolve o superpovoamento, você tem ali
as condições socioeconômicas medidas nesse contexto. Temos também o que a gente chama de transição demográfica. Bom, caras pálidas, transição demográfica é uma premissa social elaborada por um demógrafo norte-americano chamado Frank Notenstein, judeu, né? Na primeira metade do século XX, para refutar, por meio de números e dados, a teoria malthusiana, a gente vai ver depois as teorias populacionais, que afirmava que o crescimento demográfico ocorria num ritmo exponencial. Na concepção da transição demográfica, a gente verifica que, na verdade, existe uma tendência em que as populações de diferentes lugares cresçam conforme o ciclo que se intensifica e que depois se reduz, que é essa partezinha aqui, ó. O mouse não está indo. Ah, tá, agora tá. Ali em cima, transição demográfica, esse gráficozinho aqui, tá? Então ele vai se reduzir, ele vai se intensificar de diversas razões, né? Diversas causas, né, para isso. Então essa teoria da transição demográfica, ela afirma que não existe um processo único e constante de explosão demográfica, né? Ou crescimento populacional muito elevado. Você tem esse fenômeno que ele ocorre quando existe uma tendência por parte de diversos lugares que haja uma posterior estabilização. Primeiro uma explosão, depois uma estabilização. Sobretudo naquelas sucessivas modificações que existem na taxa de natalidade e na taxa de mortalidade. O principal efeito da transição demográfica seria aquilo que a gente chama de envelhecimento populacional. Nesse envelhecimento populacional é um tema legal de você ter no Enem questionando por conta, por exemplo, da reforma da Previdência, né? De todo esse processo que você teve aí nos últimos anos da reforma da Previdência. Você tem que trabalhar mais, porque hoje uma pessoa com 60 anos, com 65 anos ainda está ativa, né? Tem qualidade de vida, então ela trabalha ainda, aquela coisa toda. Você tem pessoas aí com mais idade, né, trabalhando até, porque o aposento também não dá para nada, né? Mas que estão numa idade que ainda conseguem ter algum benefício para a questão econômica do país. De acordo com os principais teóricos da teoria populacional, existem então aqueles quatro fases ali que a gente colocou ali. A fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase 4. A fase 1, que tá, esqueço do mouse e fico apontando, né? A fase 1, ela é chamada de pré-transição. A primeira fase da transição demográfica, ela ocorre quando existe um certo equilíbrio, meu Deus, né? Faz tempo que eu não falo, né? Entre as taxas de natalidade e taxa de mortalidade. Porém, elas têm o que de característica? São altas taxas de natalidade, altas taxas de mortalidade, ok? Nesses casos, são sociedades que contam com um baixo desenvolvimento econômico e baixo desenvolvimento social, onde nascem muitas pessoas anualmente e, ao mesmo tempo, perde-se muitas vidas em razão de epidemias, meu Deus, né? Baixa expectativa de vida e também aquilo que a gente chama de precárias condições sanitárias. Um cenário como esse pôde ser visto na Europa bem no início do que? Da Revolução Industrial, né? Foi aquela fase onde você teve então existia um equilíbrio do número de nascimentos e do número de mortes. Na segunda fase aqui, ó, fase 2, que é a aceleração demográfica, ela ocorre, nessa segunda, ocorre aquilo que muitos denominam de explosão demográfica. Você vê ali a linha em vermelho, ela continua crescendo, a gente continua tendo filhos. Imagina, coisa boa, né, ter filhos. Quem não tem filhos, né, não sabe o que está perdendo, né? Conheça a vida selvagem, tenha filhos, né? Mas a taxa de mortalidade começa a cair. Por que isso acontece, né?
A teoria da transição demográfica demonstra para nós que esse processo não ocorre pelo aumento da taxa de natalidade, e sim pela diminuição da taxa de mortalidade. Por quê? Porque ela é bruscamente diminuída. Pode ver ali, ó, a linha vermelha continua e a azul tem uma queda. Por quê? Porque você teve melhorias sociais em termos de quê? Saúde, saneamento, acesso à água potável, a própria urbanização, são vários fatores que corroboram, que ajudam a você diminuir a taxa de mortalidade. Então esse processo ocorreu lá na Europa ao longo do século XIX e em boa parte também dos países emergentes ao longo do século XX. E aí vamos votar quem? Nós, Brasil, né? O Brasil está nesse sentido. E atualmente acontece hoje também, em países periféricos, né? Como por exemplo a Nigéria e alguns outros países que estão em desenvolvimento. O continente europeu também acompanhou uma explosão demográfica, tá? Acentuada no período pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, que você tem aquela expressão, né, que a gente já falou em aula, que é o famoso baby boom, né, explosão de bebês. Só nos Estados Unidos foram 77 milhões de crianças que nasceram em 10 anos. Uma explosão de bebês, são chamados boomers, né, que a gente já falou sobre isso em outras aulas ali. Então aqui, ó, você começa a entrar na terceira fase, depois dessa explosão. Por quê? Começa a diminuir a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade começa a se estabilizar. Então, à medida que a sociedade se desenvolve, a tendência é haver então uma redução da taxa de natalidade, o que se explica pela difusão do planejamento familiar. E quando eu falo planejamento familiar, caras pálidas, lembrem, é necessário que você tenha estudo. Então, pessoas que têm um mínimo de conhecimento, um mínimo de instrução, no mínimo ensino médio para cima, ela tem menos filhos. Ela tem uma condição intelectual de pensar, para que eu vou ficar fazendo filho? Né? Vamos diminuir isso aí, tá? Então, isso se engloba no planejamento familiar. A inclusão da mulher no mercado de trabalho, e aí você lembra que já falamos sobre isso várias vezes, né? A mulher no mercado de trabalho faz com que você tenha uma diminuição do número de natalidade. Inclusive, a gente tem as mulheres casando mais tarde e tendo filhos mais tarde, né? O que acelerou, talvez, é uma coisa em estudos, né? A esse crescimento de pessoas que têm nascido com a síndrome de Down, porque quanto mais velha for a mulher, maior a probabilidade de nascer uma criança com Down, né? Então, isso também pode ser um fator que desencadeou esse número grande de pessoas com o Down, né? Que nós temos por aí, tá? A urbanização se tornou intensiva, né? Porque no campo a taxa de fecundidade ainda é maior, porque lá você precisa de mão de obra familiar, você não tem o que fazer, né? Você lá fica olhando a relva crescer, a chuva cair, não tem o que fazer. Vamos pra cama, compadre, vamos pra cama, mulher, né? E os dois vão pra cama e acaba nascendo bebê. Por esse motivo, né, são vários outros, né? Existe um gradativo processo de declínio do número de nascimentos. Por quê? Porque, qual é a particularidade? Ele aconteceu numa velocidade inferior à queda de mortalidade. Então, esse processo passou a ser vivido no Brasil a partir da segunda metade do século XX. Então, a partir dos anos 50, 60, principalmente na década de 70, você teve uma inversão, né? Você tinha uma população maior rural, que declina, e uma população maior urbana, que ascende. Então, nos anos 70, há uma troca. Então, atualmente, a gente tem a taxa de natalidade no Brasil baixíssima. Ela é inferior a 1% ao ano. E isso vai se refletir nesse ano atípico para nós, né? Porque é um ano de pandemia com mais de 200 mil pessoas que morreram, né? E menos nascimentos nós teremos também.
E a fase 4, que é aquela última ali que a gente chama de estabilização da população. É o que a gente chama de estabilidade demográfica. Ela vai ser atingida quando as taxas de natalidade e a taxa de mortalidade finalmente se equilibram, mantendo que os patamares que, embora possam apresentar oscilações, né, conjunturais, que depende às vezes das condições financeiras, da população, de uma crise econômica, de uma guerra, alguma coisa, mantém a média muito baixa. Então, nesse cenário, a gente diz que há um total controle do crescimento demográfico. Então, é muito importante você ter uma leitura correta desse termo transição demográfica. Por quê? Porque, diante desse panorama que a gente viu aqui, a gente nota que o crescimento populacional ele consegue ser contido, o que representa, de certa forma, uma vantagem. Ok? Ponto. Por outro lado, o que acontece quando você freia o crescimento populacional? Há um processo de envelhecimento populacional. Então, já teve, eu não me lembro agora, não sei se foi no Enem, né, uma redação sobre envelhecimento populacional, né, dos idosos, aquela coisa toda. Por que há um envelhecimento populacional? Porque tem uma elevada expectativa de vida, uma baixa natalidade, gera um aumento médio da idade da população. O que proporciona para nós o quê? Uma queda da população economicamente ativa. É aquele equilíbrio que não vai haver, né? 5 milhões de pessoas trabalhando, 2 milhões de pessoas que nascem, vai ter desequilíbrio. E isso vai provavelmente possibilitar um crescente ambiente de crise econômica e social. Em muitos países europeus, a realidade do envelhecimento populacional tem batido a porta. A gente vê isso, né? O número médio de filhos por casal é inferior a 2. E o número de idosos é cada vez maior. Por isso que o islamismo está dominando a Europa. A Bélgica já tem mais gente islâmica do que não. Por quê? Porque o islâmico tem 5, 6, 7 filhos, né? Porque ele está cumprindo a Bíblia, crescei-vos e multiplicai-vos. Os europeus são cultos, ateus ou alguma coisa, são mais racionais, têm menos filhos. É uma lógica, né? Muitos países como França e Alemanha, por exemplo, têm campanhas diretas, até com incentivos financeiros, para os casais terem um segundo ou terceiro filho, né? O Brasil também já começa a se ver ameaçado. Ah, professora, como assim o Brasil está cheio de pobre na rua, né? Até porque pobre não tem filho, tem ninhada, né? E aí você tem todo esse processo, os caras estão tudo na rua, não usam máscara, não morrem, né? Que horror, né? Ou seja, porque nós estamos deixando já desde a década passada de ser um país jovem para nos tornarmos um país adulto. Então isso vai ser um problema futuro para nós, a reposição de mão de obra. E vou falar um negócio para vocês, né? Reposição de mão de obra precisa ter qualidade também. E como o pessoal não está estudando, não quer estudar, cada vez tem menos gente estudando, cada vez tem menos gente nas universidades, olha o caos social que nós vamos ter daqui a alguns anos também. Então a transição demográfica ela é importante porque ela vai lá da urbanização, da industrialização, você tem uma maior renda, mais educação, tecnologia médica e saúde pública que faz com que você tenha então um declínio da mortalidade por doenças infecciosas, há um declínio da fertilidade, envelhece a população, né? Isso faz com que tenha uma recessão econômica, aumento das desigualdades. E existe um termo que eu resolvi colocar para vocês exatamente por conta da nossa realidade, que é a chamada transição epidemiológica, tá? O que é essa transição epidemiológica? São as modificações em longo prazo dos padrões de morbidade, invalidez e morte que caracterizam uma população específica e que em geral ocorrem em conjunto com outras transformações demográficas, sociais e econômicas. A origem dessa expressão, né, transição epidemiológica, surgiu a partir da teoria da transição demográfica, referindo-se a mudanças seculares nos padrões de saúde e doença, que houve um aumento significativo no padrão de saúde, né? Mas surgem outras doenças também,
relacionadas aos fatores sociais, econômicos, demográficos, etc. O Brasil se encontra num estágio intermediário de transição epidemiológica, tá? Ou um pouquinho mais adiante agora por causa da Covid, né? Que não era uniforme, porque em alguns estados ou regiões do Brasil está ainda na fase inicial, lembro das campanhas de chikungunya, dengue, essas coisas todas aí. E outros na fase intermediária e alguns a transição está quase praticamente se completando. E ajuda que existem as pessoas que não querem se vacinar, né? É um problema, tá? De acordo com um cara chamado Medronho, não é Medonho, Medronho, existe a transição epidemiológica que tem como premissa que a mortalidade e a fecundidade são as forças mais importantes da dinâmica populacional e que durante a transição epidemiológica ocorrem mudanças muito lentas e longa duração nos padrões de mortalidade e morbidade, substituindo gradualmente a pandemia de doenças infecciosas e parasitárias e aquela que é causada pela deficiência nutricional por doenças crônico-degenerativas, que é aquelas que são e aquelas outras que são provocadas pelo homem, que são as causas externas. Segundo esse cara, a mudança de mortalidade nos padrões de causas de morbidade, mortalidade e na fecundidade são 5 estágios dessa transição epidemiológica, tá? Então, no estágio 1, né, depois você tem esse vídeo aqui gravadinho no YouTube, lá no canal do professor, né, imersão vestibular. O estágio 1 é aquele que a gente chama de fome e pestilências. Então, isso durou até o fim da Idade Média, com uma alta natalidade, alta mortalidade, as pessoas morriam de doenças infecciosas muito rapidamente, existiam endemias, epidemias, pandemias, né? Ontem até surgiu um novo termo para caracterizar essa pandemia. Eu estava vendo no jornal The Washington Post um artigo sobre isso, mas me foge a memória agora o nome que o cara falou, mas também não vai cair no Enem. Mas no final do ano, né? Você não será o que vai fazer o vestibular no final do ano, você vai passar agora, né? Deixa para lá. A expectativa de vida é entre 20 a 40 anos e há um crescimento demográfico muito lento. E aí você entra então no segundo estágio, que é o declínio das pandemias, que vai do Renascimento à Revolução Industrial. Há uma progressiva diminuição dessas pandemias, onde as doenças infecciosas são as principais causas de morte nesse momento. E a expectativa de vida é 40 anos ou mais. Há uma queda da mortalidade, queda da natalidade, né? Que eram muito altas no período anterior, como a gente viu na transição demográfica ali. O estágio 3 são as doenças degenerativas e provocadas pelo homem. Então você tem o que? Da Revolução Industrial até meados do século XX. Vê que acompanha exatamente a transição demográfica, esse estudo da transição epidemiológica. Tá? Tem maior disponibilidade de alimentos, melhores condições de moradia, existe o saneamento básico, há um declínio das doenças infecciosas, até porque você criou milhares de vacinas, né, para isso. Só que aí começou o quê? As doenças cardiocirculatórias, né, estresse, outras coisas mais aí, né, e neoplasias. Expectativa de vida está acima dos 70 anos e nesse período ou nesse estágio há uma desaceleração do crescimento populacional. No último estágio, que é a estabilização da população, há um declínio da mortalidade por doenças cardiovasculares. Envelhecimento populacional, há uma modificação do estilo de vida das pessoas, né? Então você tem que se conscientizar, você precisa se alimentar de forma mais racional, né? Você fazer exercício, etc. e tal.
E aí vem as doenças emergentes e o ressurgimento de algumas doenças, né? A gente viu o ano passado, né? Sarampo de novo, catapora, olha só, são doenças que foram erradicadas há 20, 30, 40 anos atrás. Mas por que voltaram? De novo, né? Ah, a vacina vai me fazer mal, a vacina vai me matar, a vacina vai me trazer doença, a vacina vai botar um chip no meu corpo e você controlado pela besta, porque está na Bíblia. Cara, ciência não é achismo, né? Existe, além dessa quarta fase de 4 estágios, um quinto estágio ainda, que seria o período de longevidade paradoxal, ou seja, a emergência de doenças enigmáticas. E aí você teria capacitação tecnológica para aquilo que a gente chama de sobrevivência do inapto, né? Então, a transição epidemiológica, eu sugiro vocês dar uma olhadinha mais assim, né? Depois ver o vídeo aqui também, para você entender que a gente pode estar passando por um período por conta da Covid-19 também, ok? Bom, na distribuição da população, existem áreas que são ecúmenas e áreas que são anecúmenas. Onde é que a gente mora? A gente mora em áreas ecúmenas. O que são áreas ecúmenas? Aquelas que têm uma ocupação muito fácil. Planícies, né? Ou planaltos, é bem fácil de ocupar. Por que eu não moro em área anecúmena? Porque o acesso é difícil. Eu não vou morar, como a imagem mostra ali, no Himalaia, né? Ah, mas tem um monge tibetano. Aí ele é monge, cara pálida. Aí ele vai lá treinar o Batman, é diferente, né? Mas você não vai viver num pico, no meio de um deserto, ou no meio de um pantanal, né? Você vai viver numa área de fácil ocupação. Então as populações mundiais estão distribuídas exatamente nessas áreas ou ecúmenas, né? Que é onde tem a maior parte da população, e as anecúmenas é muito raro você ter uma, duas pessoas morando em algum lugar. Por exemplo, quando eu falo da distribuição da população, a Ásia é o continente mais populoso do mundo, tá? 60% da população mundial está ali, 6 vezes 7, 42. 4 bilhões e 200 milhões de pessoas da população mundial está na Ásia, tá? Por isso que ali tem uma área que é chamada de formigueiro humano, né? Por que formigueiro humano, né? Porque você tem uma grande população naquela região ali. Temos a Ásia como o continente mais povoado, são quase 80 habitantes por quilômetro quadrado. Então vejam, você tem a densidade demográfica alta, significa que ele é povoado, né? Temos ali a Oceania, que é o continente menos populoso e o menos povoado, né? E o que aconteceu no início desse ano ali na Austrália, né, com os incêndios nas florestas, tudo nisso, diminuiu a população também de animais, né? Ficou muito seco as regiões, as pessoas estão migrando daquela região ali, tá? Temos ali a Antártida, que é o continente que não é habitado. Ah, não é habitado, mas tem uma estação brasileira, sim, tem uma estação que o cara vai lá, estuda 6 meses, 1 ano e volta para casa. Ele não é morador dali, né? Então, por isso que a Antártida é o continente despovoado, ok? Brasil é o 6º país mais populoso do mundo. Ah, professor, mas na apostila diz que está o 5º. Pois é, mas o ano passado o Brasil foi ultrapassado por quem? Quem? Paquistão. Paquistão passou da gente, né? O Paquistão agora tem 211 milhões e alguns são 70 mil a mais do que nós, né? Então o Paquistão conquistou a 5ª posição em país mais populoso do mundo. O Brasil é 6º hoje em dia, tá? A gente continua, antes era fácil, né? 5º em área, 5º em população. Agora é 5º em área e 6º em população. Também falando de Brasil, é o 2º país mais populoso do continente, né? Americano. E do meu hemisfério ocidental, só perdemos para os Estados Unidos, óbvio, né? Temos ali o mais populoso país da América Latina, né? Falando dos Estados Unidos, algum aluno ontem, essa semana, mandou uma mensagem para mim dizendo: professor, será que cai alguma coisa do Capitólio? Não. A prova está pronta desde o ano passado, né? Então não deve cair nada sobre, aliás, não cai nada sobre o Capitólio, sobre aquela loucura do Donald Trump ali, tá?
Quando eu falo da idade da população, eu preciso também avaliar aquilo que a gente chama de pirâmide etária. E as pirâmides etárias estão aí para isso, né? Para mostrar para a gente a idade populacional e nos dar vários subsídios, né? Como qualidade de vida, aquela coisa toda. Então você tem que interpretar. É muito comum nas provas do Enem caírem questões que envolvam pirâmide etária, tá? Então eu tenho ali, ó, a divisão do 0 aos 19 anos é a população jovem, né? Dos 60 a mais são chamados idosos, os adultos entre 20 e 59 anos. Existem algumas indicações que 65 anos é que você começa a ser chamado de idoso, tá? Por conta da qualidade de vida, por conta da própria reforma da Previdência, né? Serviu para isso também, né? Parece uma música aqui, eu acho que é um carro de... Ó, picolé, 3 picolé por R$1, né? Picolé de manga, picolé de milho, picolé de ervilha. Tá bela, aqui é bela maravilha, né? Parece um monte de picolé de tudo que é gosto. Tudo que é sabor, né? Gosto é bom. Nesse caso aqui eu consigo identificar aquilo que a gente chama de população economicamente ativa, que é exatamente essa população que a gente chama de adulta. É essa população adulta que traz para nós o indicador econômico. Por quê? Porque nessa estrutura ocupacional que a gente está vendo aí, da população economicamente ativa, são aquelas pessoas que estão empregadas e aquelas pessoas que estão desempregadas, porém à procura de emprego. Então, o desempregado, você sabe, eu já falei sobre isso, né? É o exército de reserva de mão de obra, né? O capitalismo é isso. Aliás, né? Quem lembra de uma aula que eu falei sobre isso esse ano que passou, eu falei sobre a questão da globalização, o neoliberalismo, que é a empresa multinacional ou transnacional, ela não se importa com a sua cidade, ela não se importa com você, ela quer saber de ter lucro. E ela sai de um lado para o outro, aquela coisa toda, e fecha as portas e vai para outro país, não tem problema nenhum, tá? Ela não liga. E o que aconteceu com a Ford é o que eu falo há anos isso, né? Mas aí, você é louco, é comunista, não sei o que. Não, cara, eu sou realista, a gente estuda economia, né? E funciona dessa forma. Então, a população economicamente ativa é formada por pessoas que trabalham, as que estão desempregadas procurando emprego. Existe também a população economicamente inativa. São aquelas pessoas que não são formalmente empregadas. Então, quem que engloba esse trabalho? Crianças, estudantes, você, né? Estudante que não trabalha, você é inativo. Alguns deficientes, você já tem alguns deficientes que podem trabalhar, e os aposentados. Então, eu, Henrique, seria um inativo, né? Mas porque eu sou aposentado, mas eu sou ativo porque eu preciso trabalhar. A renda de um aposentado é uma miséria, né? Então, precisamos trabalhar. E eu também acho que ainda estou em condições físicas, né? Pelo menos eu estou dando aula sentado, tranquilo. Está dando para dar aula ainda, né? Existe a população ocupada, que é o PO. População ocupada são aquelas pessoas que exercem funções remuneradas. Então, eu estou trabalhando aqui, eu estou sendo remunerado. Óbvio, eu tenho meu salário, então eu sou PO, tá? População ocupada. E existe a PIA, que é a população em idade ativa. O que é idade ativa? É a população econômica ativa, ou é a PEA, somada com a PIA, somada com a PEI, né? Que é a população economicamente inativa. Se eu somar aqui, ó, a PEA com a PEI, eu vou ter o indicador da PIA. Nada a ver, né? Mas é verdade, tá? Precisa você saber isso aí também. Bom, lembrem que essa aqui é o que a gente chama de uma estrutura ocupacional. Uma estrutura ocupacional é toda a distribuição dessa população ativa e inativa de um país, e você vê isso muito claramente, às vezes, nos indicadores que vão ser compilados a partir da pirâmide etária para nós aqui, ok? Bom,
Temos aqui dentro da pirâmide populacional, não se esqueçam disso, que esse eixo vertical aqui, ele vai indicar a idade, o eixo horizontal ele vai te dar a quantidade populacional. Sempre do lado esquerdo da pirâmide, como você está olhando na tela, significa o lado masculino. O lado direito sempre é o lado feminino. O número de nascimentos, quanto mais você tem nascimentos, você adiciona na base. Quanto maior, mais larga for a base, mais subdesenvolvido é o país. Tem muita gente nascendo. Quanto mais estreito, mais desenvolvido é o país. As mortes eliminam indivíduos da população de todas as idades após o nascimento. Você nasceu, você pode morrer. Não esqueçam disso, né? Ah, eu vou morrer, vai, todo mundo nasceu, ponto, vai morrer, tá? Pode ser que você tenha algumas coisas de serem interrompidas antes de nascer, mas você teve a fecundação, e aí pode ter acho improvável, mas não se descarta isso, alguma questão que envolva exatamente a sua opinião sobre aborto, né? De novo, até em função do que aconteceu na Argentina, né? A Argentina aprovou o aborto legal, né? Foi uma comoção por tudo que é lado, aquela coisa toda, todo mundo que é contra, né? Vai falar sobre isso sempre, né? Mas também tem a questão social, né? Quantas pessoas que morrem fazendo abortos em clínicas clandestinas, né? Então tudo isso tem muita discussão, mas pode ser um tema que também seja citado de leve, até pelo perfil, né, ideológico do governo, pelo viés ideológico ali. Então as pirâmides têm essa função específica para a gente ali, né? Em termos de Brasil, a taxa de fecundidade no Brasil, hoje nós temos, a partir desse ano que passou, uma média de 1,5 filhos por casal, né, por mulher. Então, nos anos 60, a média era 6 filhos. Nos anos 80, passou para 4. Nos anos 2000, passou para 2. E hoje, 1,5. Né? Você tem um filho e a metade. Né? Geralmente, a metade da barriga para cima, porque não faz destino, fazer cocô, essas coisas todas aí. Onde é que eu vejo isso? Né? Em pequenos detalhes. Os apartamentos estão menores. Você tem a questão da conjugação. Né? Os quartos são pequenos. Às vezes no máximo tem 2 quartos, difícil você encontrar apartamentos com 3 quartos hoje em dia, né? Até encontra, mas é mais difícil, é mais fácil encontrar com 2. Hoje você tem sala e cozinha conjugada, tudo diminuindo os espaços porque a população diminuiu. Quando você compra jogo de talheres, jogo de louça, o que era antes 6 pratos, hoje é 4. 4 pratos, 4 xícaras, 4 pratinhos, porque a população está diminuindo. Então tudo isso reflete-se nessas consequências. E a nossa taxa de fecundidade específica no Brasil, ela tem diminuído por quê? Porque a migração do meio rural para a zona urbana, né? Então, do rural para o urbano, vou ter menos filhos, porque eu estou no urbano. Criou-se nos anos 60 a pílula anticoncepcional, então você tem métodos anticonceptivos, tem camisinha, tem tudo, né? Que você pode evitar ter filhos. Meu Deus. Na verdade, a camisinha não é para não ter filhos, né, cara pálida? A camisinha é para você não ter doenças sexualmente transmissíveis, mas se usa hoje, né, para você não ter filhos. A inserção do mercado de trabalho da mulher, crescimento de movimentos sociais, o surgimento do movimento feminista, né? E aí vai tudo aquela aula que eu trabalhei com vocês. Ou não, eu acho que sim. Eu não sei se estava na minha frente, né? Mas a gente trabalhou as questões de movimentos sociais, etc. e tal. Então, o movimento feminista, eu trouxe para vocês ali a realidade do movimento feminista, né? Não é o que se fala muito hoje em dia aí, né? Inclusive tem homens dando palestras em igrejas sobre o que é o movimento feminista, uma coisa muito doida, né? Mas legal, né? Mas enfim, ser um homem feminino. Maior acesso à educação formal, então quanto mais educação, menos filho você vai ter. Elevação do custo de vida a partir da criação de necessidades de consumo, porque uma criança tem muito gasto. É médico, é remédio, é roupa. Você compra uma roupa hoje e amanhã já não cabe mais. Aí você compra um tênis, aí deixa um mês, o tênis já não cabe mais, né? Meu Deus, né? É um gasto muito grande. E o desenvolvimento de políticas públicas para o planejamento familiar.
Então isso fez com que, especificamente no Brasil, você tivesse uma diminuição da taxa de fecundidade. Você pode ver ali, ó, da queda do número de filhos por mulher, né? Na região norte de 3 para 2, de 2 ali, vai passando direitinho, né? Agora, olha o que é mais importante. Mulheres mais pobres tinham 5 filhos até o ano 2000, tem 3,56. Mulheres com melhor renda de 1,17 para 1,11. Então, olha, as mulheres com melhor renda têm menos filhos. Porque sabe, né, que é difícil, aquela coisa toda ali. Então, a taxa de crescimento percentual da população brasileira, ela tem uma tendência de cair. Então, daqui a 10 anos, a tendência é que o Brasil saia dos 211 milhões para 206 milhões e lá em 2040 passar para 204 milhões. Isso é bom? Sim, tem um lado positivo, né? Porque você tem menos gente nascendo, então provavelmente menos pobreza, né? Questão social, né? Ou econômica. Mas aí tem o outro lado, né? Que é o envelhecimento populacional. Quem vai suprir a mão de obra, aquela história que a gente já falou bastante aqui nesse momento. Dentro de população você trabalha com movimentos migratórios, ainda existe isso, hoje bem menos, você nem fala em migração nesse ano de 2020, óbvio, né? A única coisa que migrou foi o Covid, né? Infelizmente. E aí você fala de movimentos migratórios que tem a ver com mobilidade populacional, né? Então, o deslocamento de pessoas faz parte dessa mobilidade. Quais são as causas do deslocamento de pessoas? Primeiro, estruturais. Então, você pode... Meu país está ruim, né? Eu vou para um outro país para viver melhor. Ou minha cidade não tem infraestrutura, eu vou para uma cidade melhor. Eu vou trabalhar, vou morar em Floripa porque lá tem a UFSC, né? Estrutural. Você tem as causas pessoais, né? Porque eu vou porque eu quero, né? Ah, não quero mais viver aqui. É pessoal, né? Ah, não quero viver mais com meus pais, quero ir embora, quero viver minha vida independente, né? Aí vai morar sozinho. Aí quando termina o seu dinheiro, você liga, pai, pô, preciso de dinheiro, deposita pra mim aí. Quer dizer, então você não está vivendo sozinho, né? É complicado. Causas econômicas, em busca de empregos, melhores salários, estudar, né? Para que você tenha melhores condições econômicas. E também causas sociais, né? Questões populacionais mesmo ali. E também, quando você fala de movimentos migratórios, você também analisa a questão do espaço, que pode ser interna ou externa. Quando eu falo interna, eu estou falando do quê? Dentro de um mesmo país. Quando eu falo externa, eu estou falando da travessia de uma ou mais fronteiras internacionais. Então, se eu passei daqui, vou morar, sei lá, na Venezuela. Não, vou morar em Cuba, né? Vamos para Cuba. Ah, por que morar em Cuba? Se eu passar trabalho, sim, mas lá já tem vacina, sabiam? Ah, lá já tem vacina. E estão distribuindo vacina para os países mais pobres do continente latino. Vou para lá para me vacinar, né? Ou seja, eu posso ir para algum país, saído do meu, um ou mais países. Eu vou... Meu Deus, falei da vacina, né? Mas é gripe, tá? Não é resfriado, não é Covid, não. Não é, tá? Graças a Deus. E também eu posso falar das questões que envolvem tempo. Porque eu posso ir definitivamente ou temporário, né? Então, por exemplo, quando eu saí do Rio Grande do Sul e vim morar em Santa Catarina, eu fiz uma migração definitiva, que acaba se tornando temporária porque eu vou embora para a Alemanha, né? Então, quando eu ir embora, tiver tudo certo aqui, mais uns 2 anos eu acho que vai dar bom, é definitivo. Daí eu não volto mais, com a graça de Deus, vou morar onde tem neve, onde é frio, né? Não aguento mais esse calor desgraçado aqui suando, o cabelo aqui escorre, é uma confusão. Eu posso fazer minha migração temporária, né? Eu posso ir fazer um doutorado e voltar, eu posso ir trabalhar em algum tempo numa obra e voltar. Então também tem esse tipo de mobilidade populacional também. Lembrando que esses movimentos migratórios, no último ano, foram 45,7 milhões de pessoas que se deslocaram dentro de seus próprios países. E 79 milhões e meio de pessoas foram forçadas a deixar suas casas. Esses são os dados da Acnur, né, ou UNHCR em inglês, né, que é o órgão das Nações Unidas para os Refugiados. Então, mais da metade dos deslocamentos são internos. Então, por que as pessoas migram?
conflitos armados, violência, violações de direitos humanos, né? Dentro do universo de deslocamento forçado, chegamos aos maiores níveis da história, né? E todo mundo fala de Venezuela, não sei o que, mas a Colômbia foi o país que mais deslocou pessoas internamente por conta de crise econômica, tá? Então, vejam como é importante esses dados que mostram os movimentos migratórios pelo planeta também. Temos também aquilo que a gente chama de processo de migração. Ele sempre ocorre de maneira sistemática por vários fatores. Na verdade, são 5. Os econômicos, né? Você não pode esquecer disso, que é melhoria econômica, aquela coisa toda. Por que eu vou morar em outro país ou para ganhar melhor, para ter uma qualidade de vida melhor, né? Eu posso migrar por conta de uma questão política ideológica, né? Você pode ser perseguido político, você pode ter sua conta no Twitter, no Instagram, no Facebook eliminadas para sempre, né? Você vai migrar de um país para outro. Mentira, o Trump vai continuar lá, né? Fazendo confusão. Mas a questão política e ideológica faz as pessoas migrarem. Não sei se vocês viram domingo no Fantástico, o bilionário chinês, né, que sumiu, né? Faz meses que sumiu, desde outubro que não aparece mais, porque ele bateu de frente com o governo central chinês, né? O governo da China, ele não impede você de ser bilionário. Pô, você pode ser milionário, bilionário, trilionário, desde que não interfira na questão política. É o que a gente chama de totalitarismo, né? Bem forte lá. Questões naturais, né? Por exemplo, um terremoto, como houve no Haiti, que teve os haitianos indo para o Brasil. Nós tivemos aí na Austrália muitos aborígenes que tiveram que sair por conta das queimadas lá e foram morar em outras regiões, né? Então, catástrofes ambientais também são fatores de migrações. A questão militar, né? Migrar de um lado para outro, e religiosa também, né? Como nós tivemos, por exemplo, o crescimento das igrejas protestantes no século 16, 17, 18 na América por conta das perseguições religiosas da contra-reforma da Igreja Católica, né? Os tipos de deslocamento populacionais que a gente tem, né? A gente tem o espontâneo ou planejado, ou seja, eu vou tranquilo, vou indo, né, para onde eu quero, ou vou planejar meu deslocamento, né? Vou mudar do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, foi tudo, né, tranquilo, sem problema nenhum. Pode ser forçada, né? A migração forçada, ela tem a ver com as guerras, com epidemias, com desastres ambientais ou com questões político-ideológicas, né? Aquelas que são tuteladas, né? São aquelas que são os governos ajudam, como foi as migrações no Brasil no século XX, 19 e 20, né? Que o governo bancou a vinda de italianos, alemães para o Brasil, por interesse econômico dos países envolvidos, né? Então, as fugas de cérebros, né, as transferências que existem dessas pessoas de um lado para outro, definitivas ou temporárias, como a gente falou antes também. Temos ainda dentro dos movimentos migratórios as migrações internas, que a gente chama de nomadismo, né, que é um sistema de vida de certos povos, ou seja, inexiste uma habitação fixa, desloca-se permanentemente ou de períodos. A população vai migrando, os nômades, né? Eu não deixo de ser um nômade, né? Porque como eu moro de aluguel, né? Eu não tenho casa própria, eu fico me deslocando por alguns períodos também, né? Temos um movimento sazonal, que é aquele que tem razões físicas ou econômicas, né? Que são os trabalhos temporários, principalmente aquele pessoal que trabalha no campo, né? Os boias frias, e tem muito esse movimento sazonal. Temos os movimentos pendulares, que a gente faz todos os dias, né? Que eu vou da minha casa para o trabalho, da casa para o trabalho, do trabalho para casa, né? Eu posso trabalhar, como eu faço, né? Moro em Pissarras, vou a Blumenau, dou aula e volto. Saio de Pissarras, vou para Balneário Camboriú e volto. Saio de Pissarras, vou para Itajaí e volto. Ou seja, esse movimento pendular todos os dias, né? Até acabar minha jornada de trabalho. Temos também o movimento da migração urbana, que é muito comum nos dias de hoje, movimento de uma cidade para outra, né? Mesmo que seja temporário. Então, o que eu faço? Blumenau, Balneário Pissarras, Balneário Camboriú,
Florianópolis na sexta-feira, né? Então, tudo isso a gente faz. O êxodo rural se dispensa comentários, é o pessoal que sai da área rural para a área urbana, né? E a migração urbana-rural, é o caminho em volta, o êxodo urbano, né? Porque além da dificuldade da vida urbana, para muitas pessoas que não se adaptam e voltam para o rural, existe também hoje uma busca por qualidade de vida, né? Então eu vou buscar essa qualidade de vida no campo, né? Vou morar em Pissarras, que lá tem qualidade de vida, né? O que tem lá? Ar, água, deu, né? E praia. Não tem emprego, não tem nada, né? Mas a cidade está crescendo para cima, que é legal, né? Quanto à relação entre os locais de saída e destino, as migrações internas podem ser divididas entre aquela que realiza de uma região para outra ou dentro de uma região. Na mesma região é interregional, de uma região para outra, e quando é dentro da mesma região, intra-regional. Temos também as migrações externas, né? Intracontinentais e intercontinentais. Temos as consequências das migrações, que são a contribuição e a influência no processo de ocupação e povoamento. Por que a gente fala aqui, quem mora aqui no litoral, ali em Itajaí, Floripa, meu querido, né? Que as coisas bem que não quer diz, veio exatamente dos açorianos, né? São os manezinhos, né? Que trouxeram o seu jeito de falar, o seu jeito de ser, né? Temos também a contribuição no processo de miscigenação étnica, né? Isso faz com que você tenha uma ampliação e difusão cultural entre os povos, né? Porque você começa a conviver, vai ter relacionamento, vai casar, vai ter filhos, então você tem essa miscigenação. Temos a migração de mão de obra qualificada, que a gente chama de fuga de cérebros, né? Que é o prejuízo para quem está exportando essa mão de obra, mas quem está recebendo essa mão de obra se beneficia, né, desse quesito aí. E temos também a possibilidade de mudanças de costumes, concorrência, mão de obra local, né, e aí entra problemas políticos, ideológicos, raciais, que a gente chama de xenofobia, né? Quantas pessoas aqui a gente teve vídeos aí de pessoas humilhando frentistas porque o cara era haitiano, né? Aqui em Santa Catarina, né? Então a gente tem todo esse processo gigante de intransigência também, né? Então tem o lado bom e tem o lado negativo também dessas migrações. Das teorias demográficas, você não pode esquecer que existe a teoria malthusiana, né? A partir do livro Um Ensaio sobre o Princípio da População, do Thomas Malthus. Você tem a teoria do PAPG, progressão aritmética para o alimento, progressão geométrica para a população. Então teríamos fome, uma crise mundial de alimentos. O que Malthus desconsiderou foi a questão da mecanização da agricultura, e ele defendia o planejamento familiar, inclusive com abstinência sexual até mesmo entre as pessoas casadas. E aí você lembra, ele fala que só poderia ter filhos quem tivesse condições de botar comida na mesa para todos. Não deixa de estar certo, né? A segunda teoria é aquela que foi embasada no surto populacional do pós-Segunda Guerra Mundial, né? A riqueza de um país, ao ser dividida por seus habitantes, é cada vez menor, né? Quanto maior for a sua população, que é a teoria neo-malthusiana. Então, os neo-malthusianos trabalham com a Conferência de São Francisco, falando sobre a tentativa de explicar a fome e o atraso em muitos países e pregando um planejamento familiar. E aí veio a teoria reformista, que a reformista ela é a crítica, ela é marxista, então ela é crítica do capitalismo, porque ela fala o quê? Que a condição social, a opressão, o capitalismo faz com que você seja pobre e desgraçado. Por causa disso você tem muitos filhos. Enquanto que os neomalthusianos falam que você tem muitos filhos e porque você tem muitos filhos você vai ser pobre. Então se você é muito pobre você tem filhos, se você tem filhos você vai ser pobre. Então é uma lógica, só que uma fala da fome e do atraso em muitos países, mas não dá a causa econômica. Os marxistas dão a causa econômica. O negócio é o capitalismo, o colonialismo, é isso que trouxe a miséria para os países.
E hoje você tem a teoria ecomalthusiana, que tem a ver com as reservas naturais, os recursos da natureza que são explorados de forma indiscriminada, né? E esgotando o recurso da natureza, que é aquilo que a gente chama o overshot day, né? Que é o dia onde acabou, tudo do planeta foi consumido, e a partir de agora é o que a gente tem extra. Então, esse ano passado foi em julho, não agosto, porque não teve muita gente trabalhando, né? Mas no ano anterior foi em julho, então a expectativa é que cada vez diminua mais, né? E isso acaba acarretando para nós um grande problema social também, né? Urbanização, eu vou deixar os slides para vocês depois, né? Falando sobre o crescimento das cidades, né? Que eu acho importante, porque tem na prova de vocês, né? Há umas questões que falam sobre isso, né? De urbanização, crescimento urbano. Então eu botei a cidade, o fenômeno urbano para vocês, né? E aí conceitos de município, funções da cidade, né? Então aqui é um dado significativo interessante, né? Em 2030, 5 bilhões de pessoas na Terra morarão em cidades, né? Então já temos 2,9 bilhões, vai praticamente dobrar, né? Praticamente dobra o número de pessoas morando nas cidades. O que é sítio urbano, situação urbana, né? Os conceitos que você fala, né? Cidade planejada, cidade não planejada, né? As funções urbanas, funções industrial, residencial, comercial, lazer, etc, né? Então tudo isso está colocado para vocês aqui, né? Vocês já tiveram essa aula, né? Só para relembrar. Cidade formal e informal, né? E a gente tem todos alguns dados interessantes aqui para você dar uma olhadinha, né? Que você consegue ver, porque afinal de contas são só 2 aulas, né? Para a gente aqui. E a gente então encerra por aqui, né? Isso aqui é legal, cidade alfa, beta e gama, que já caiu em vestibulares passados do Enem, que as pessoas não sabiam o que era. Então está aqui bem explicado. Cidade alfa com maior influência, cidade beta com influência intermediária, cidades gama com menor influência, certo? Então, brothers, alguma dúvida, alguma pergunta que vocês tenham para fazer, se é que vocês estão aí ainda? Tem 60 pessoas, né? Tudo belezinha? Quando um país chega na 4ª fase da transição demográfica, a tendência é o ciclo reiniciar ou permanecer. Depende, Isadora. Pela tendência, seria você permanecer com pequenas oscilações conjunturais, tá? Mas pode acontecer de, sei lá, tem uma 3ª Guerra Mundial, começar tudo de novo e começar tudo novamente, tá? Tudo novamente, claro. Então, a tendência é permanecer com situações conjunturais. Então, por isso que ele é ondular. Tá? Então tem um pico de crise, depois volta, aquela coisa toda. Tudo bem, Isabela Cabral? Ok. Pandemia 2020, 3ª Guerra 2021. A 3ª Guerra era para começar em janeiro do ano passado, quando o Trump matou o Soleimani, né, lá do Irã. Mas aí veio a pandemia e parou a guerra, né? Vamos esperar para depois que acabar a pandemia, quem sabe a 3ª Guerra, né? Agora é o Biden, né? Acho que é mais light, mais velhinho, né? Não é um cara louco como o Trump, né? Graças a Deus o Trump foi embora, né? Oxi, os Simpsons profetizaram bem, né? Mas enfim. Brothers, bom a prova do Enem para vocês, que vocês, porra, gabaritem, pelo menos a minha, não, todas também, né? E que vocês sejam bem melhores esse ano, né? Espiritualmente, financeiramente, estudo, né? Ingressando numa universidade presencial, pelo amor de Deus, né? Chega de virtual, né? E a gente se fala de novo, né? Na sexta-feira, a partir das 5 horas, ND+, né? Não, né, João, né? Vamos lá, né? Ontem até dei uma secadinha no Palmeiras, né? Pra ver se o River fazia o crime, mas roubaram o River, né? Mas deixa pra lá, né? Grêmio campeão da Copa do Brasil, deixa o Palmeiras talvez ser campeão da Libertadores, mas Mundial não tem. Vai continuar sem tempo, vai pegar o Bayern, vai tomar 8, né? Normal, né? Faz parte do nosso dia a dia. Grande beijo para vocês. A gente se fala então. Não se fala mais, que eu quero que vocês passem, não apareçam mais no colégio, tá? Pelo amor de Deus.
passem por tudo aí e a gente se fala nas redes sociais. Quem quiser dar um oi lá no Imersão Vestibular, vocês dão um oi para nós. Grande beijo, fui!